Olá, bom dia, crianças. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula é de ciências, tá certo? Então vamos lá, abrir aí o livro de ciências, todo mundo pegando o seu livro e abrindo na página 80. Vamos lá? Acompanha aí. Hoje a nossa aula, como você já deve estar vendo no seu livro, é sobre os fatores que promovem os processos da vaporização e condensação, né? Vocês viram na aula passada, nós já falamos sobre um pouco, né, sobre o estado da água, que são os três estados, que é o estado gasoso, líquido e sólido, certo? Nós já vimos na aula passada, tá bom? Então eu espero que você não tenha se esquecido. E hoje nós vamos falar sobre o processo, os processos da vaporização. O que é isso? Né? O que promove? Por que acontece? Como acontece esse processo da vaporização e da condensação? Onde ocorre isso no nosso dia a dia? Isso está presente no nosso dia a dia? Pois nós vamos ver isso hoje na nossa aula, tá certo? Abriu o seu livro na página 80? Então vamos acompanhar a leitura aí. O que é vaporização? Espero que vocês estejam prestando atenção. Vaporização é o processo de passagem de uma substância, no caso água, né? Do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, a vaporização é um estado líquido para o gasoso. Nesse processo, as moléculas do líquido são afastadas do seu aglomerado e isso requer energia, certo? Ou seja, gasoso é o vapor, né? E para que aconteça esse processo, ele está falando bem aqui que precisa de uma energia, né? O calor, para que aconteça esse processo. E condensação, o que é condensação? É a passagem do estado vapor para o estado líquido, né? Do estado gasoso para o estado líquido, ok? E um exemplo que eu posso colocar para vocês desse processo. Nós vamos colocar aqui um exemplo. Os mares, né? Os rios, eles recebem um calor, ok? Eles recebem um calor do sol e eles acabam ali esquentando um pouco, recebendo esse calor. E aí ocorre o processo do vapor, certo? Do vapor. O vapor, ele sobe até as nuvens e aí já vai ocorrer o processo da condensação, que esse vapor viram moléculas de água e acaba ocorrendo a chuva, certo? A chuva. Espero que vocês tenham entendido. Recebe o calor do sol, né, os mares, e aí ocorre a vaporização, né, que é o vapor, e aí esse vapor vai até as nuvens e ocorre o processo da condensação, que ficam as moléculas de água nas nuvens, e aí depois ocorre a chuva, tá certo? Mas caso que você não entendeu esse exemplo, eu gravei um experimento para vocês, tá certo? O experimento sobre esses processos da vaporização e condensação. E esse processo, ele tá no dia a dia, tá certo? Da gente, ele está no nosso dia a dia. Mas aí, para a atividade de hoje, eu vou mostrar esse experimento e vocês vão observar esse experimento com muita atenção, tá certo? E vocês vão fazer duplas, tá bom? Duplas, e vão responder um questionário. Como que vocês observaram, como foi esse processo, cada etapa, tá certo? Qual foi o resultado desse processo? Vocês vão observar esse experimento e na próxima aula vocês vão apresentar, tá bom? Com a sua câmera ligada, vocês vão apresentar as duplas oralmente. Não quero nada lido, vocês vão só anotar para vocês organizar as ideias de vocês, mas eu quero oralmente, vocês vão apresentar esse trabalho. Isso aí também é uma atividade de português também, tá certo? Então, prestem atenção aí no nosso vídeo. Certo. Crianças, nosso experimento é o seguinte, aqui vocês estão vendo o recipiente, né, um pouco o grande e um menorzinho dentro.
Aqui dentro é água, eu coloquei corante para vocês visualizar melhor, tá certo? Água. E essa água, ela está um pouquinho morna, tá certo? E aí, eu lacrei todo o recipiente com um papel filme, tá? Pra ter aí pra abafar, né, esse recipiente e ocorrer o processo da vaporização. Não sei se dá pra vocês perceberem no vídeo, mas já podemos notar que há umas moléculas de água. Ó, o papel ele tá um pouquinho molhado, tá certo? Ele já tá um pouquinho molhado. Já está ocorrendo o processo da vaporização, né? E da condensação, que é... Deixa eu só fechar aqui, tá certo? Ó, voltando a explicar. Tá ocorrendo já o processo da vaporização, que é a água virando aí um vapor, né? Que tá aqui se localizando aqui nesse papel filme. E já, daqui a alguns minutos que eu vou mostrar pra vocês, que eu vou colocar um peso aqui para justamente essas moléculas que vão ficar aqui, elas vêm todas descendo para cá, para esse recipiente menor, pra gente tá olhando aí, que já é o processo da condensação, que é o vapor virando novamente água, virando líquido novamente, tá certo? Então, vamos esperar 20 minutos. Certo. Aqui, nós já esperamos 20 minutos, tá bom? E vamos ver o resultado, tá certo? A gente vê que o papel já não tá muito mais molhado, porque já ocorreu aí o processo, né? E as cutículas já foram assim, ou as moléculas já. Certo? E vamos ver se o nosso experimento deu certo. Ok? Então, aí ocorreu o processo da condensação e da vaporização, né? Eu espero que vocês entenderam que o processo da vaporização, que a água morna, houve aí um vapor, e esse vapor virou novamente o líquido que voltou para cá, que esse processo já é a condensação. Olá, bom dia, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Ontem nós vimos aí, eu mostrei para vocês o experimento, né, que é o processo da condensação e da vaporização. Eu espero que vocês prestaram atenção, espero que vocês entenderam, né, porque no final da aula eu falei que eu ia dar uma ficha para vocês e vocês iam responder em duplas, né, responder todo o processo do experimento, né. Então hoje nós vamos apresentar. Baseado no experimento da aula de ciências, nós vamos fazer uma atividade de português, que é essa ficha bem aí de observação. Vocês vão relatar oralmente todos os processos do experimento, o que vocês observaram, o que vocês viram nos processos, tá bom? De etapa para etapa, tá certo? Então, vamos começar com a nossa apresentação das duplas.